Bem-vindo ao podcast Parapsicologia na Prática. Então, hoje nós vamos estar falando sobre um tema que demos entrada anteriormente. Eu sou Rafael Stolf e vamos falar então sobre o funcionamento da mente. Eu sou Anivalda Nazário Stolf, do IPACSI, Instituto de Curitiba, Instituto de Parapsicologia Científica Sistêmica. Sou professora, coordenadora do curso. Estamos nós dois juntinhos aqui para falar sobre o funcionamento da nossa mente. Vamos lá, meu querido Wilson. Explica para nós, explica para quem está aqui conosco, como é que a mente funciona. Então, há mais de 22 anos que o IPACSI, antes IPAP, trabalha com a questão funcionamento da mente. Então, uma experiência de longa data. E essa experiência vivenciada na clínica, nas aulas, enfim, que cada vez mais confirma-se como, de fato, funciona a mente. E claro, né, Wilson, deixa eu só dar um complementinho aqui, que tudo isso tem bases científicas que você pode encontrar nas obras de Joseph Murphy. Então a parapsicologia, essa ciência que tem embasamento científico e que por isso a gente vai comprovando na prática esse funcionamento. Claro, não é? a parapsicologia se torna ciência em 1850 já, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, então todos esses países. E aqui no Brasil, que chegou mais recentemente, com umas coisas não tão claras por conta de outros acontecimentos a nível Brasil. Mas é uma ciência que já está aí sendo estudada, e agora cada vez mais, desde 1850. Como é que funciona a mente humana, então? Temos duas funções mentais básicas, o consciente e o subconsciente. O consciente é essa função que nós usamos para pensar, raciocinar, comparar, fazer, não fazer, enfim, essa função que temos poder sobre ela. Está presente sempre que prestamos atenção. Onde está a atenção, aí está o consciente, que nos torna diferente dos outros seres vivos. Só o ser humano tem consciência, pois pode pensar, imaginar, fazer, criar consciência, porque é um ser pensante e criador. Né? Nisso se assemelha também ao próprio Criador, Deus do Universo, para quem tem essa crença. Então esse é o consciente, que nos torna seres humanos diferentes dos outros seres vivos. E o subconsciente? Ô Wilson, antes de você entrar no subconsciente, o que a gente poderia dar de informação para que quem está nos ouvindo já possa ter um olhar um pouquinho diferente ou tomando a importância do consciente, como usá-lo de uma maneira um pouco mais importante na vida? Muito importante essa tua pergunta também, porque é com o consciente que nós vamos atuar na nossa vida, que nós vamos ativar ou programar o subconsciente, do qual eu vou falar daqui a pouco. Então a importância do consciente está nisto, que vai propiciar, mudar estruturas mentais subconscientes que, e falando então de subconsciente, é aquela função que executa tudo que acontece conosco. Nada na vida da pessoa aconteceu sem que tenha estado antes na mente subconsciente da pessoa. Sequer podemos pensar independentemente do subconsciente. Quer uma prova? Pense em Pamukkale. Consegue pensar em Pamukkale? Eu consigo. Porque você conhece, já esteve lá. Mas quem está ouvindo, certamente a maioria não consegue pensar em Pamukkale. Por quê? Não tem esse registro no subconsciente. Não está lá. Então, tudo que nós falamos, pensamos, imaginamos, tem respaldo, tem como base o subconsciente, que é então aquele que executa tudo que acontece conosco. Sucesso, fracasso, saúde, doença, alegria, tristeza, depressão, angústia, tem tudo a ver com o subconsciente. E por que tem, Wilson? O que tem registrado aí então no subconsciente que faz ele executar tudo isso? É função dele, ele é o executor, com base nos registros que lá estão. Ah, muito bem. Que registros são estes? Desde a vida intrauterina, desde os ancestrais, trazemos informações culturais, de séculos, de milênios, que fazem parte dessa estrutura básica do subconsciente. Então o mapa de consulta é o subconsciente. É lá que estão as informações de onde vêm resultados. Emoções, sentimentos, comportamentos, sucesso, fracasso, como eu já disse, enfim, tudo tem a ver com como estamos programados subconscientemente.
esse é o foco importantíssimo para que dentro da parapsicologia nós possamos estar usando melhor esse potencial mental do qual nós somos dotados. Então não adianta, não podemos ficar só no comportamento, força, vontade, desejo, sonhos, tá? Precisamos programar isso no subconsciente para que ele execute aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Nada é por acaso. Não é? Esse é o subconsciente. Então, consciente e subconsciente. Então, aqui, em termos práticos, bem, veja, o Morphy fala em jardim, a mente como sendo um jardim e nós somos os jardineiros. Então, nós, enquanto jardineiros, nos cabe estar plantando esse jardim mental boas sementes, alegria, felicidade, sucesso, enfim, tudo isto, e arrancar de lá a erva daninha. Angústia, ansiedade, tristeza, medo, aquilo que é negativo. Não convém que isso permaneça no nosso jardim mental. Então, na prática, é isso que o consciente vai fazer. Cuidar do jardim mental subconsciente. Essa é uma leitura muito interessante que o Morphy traz, né? E que nos dá a facilidade de entender esse funcionamento. Na prática, como trabalhar conscientemente para que o subconsciente serva o mecanismo do consciente. Porque ele vai executar ao pé da letra o que ele tem lá. Então, tem todas as programações herdadas, histórias das pessoas que estão lá, né? Então, se nada fizermos com o consciente para mudar essa estrutura subconsciente, nós temos um destino fatalista, às vezes negativo, né, desastroso. Por quê? É base do subconsciente. Faz sentido? Tá Faz claro sentido. Penso que para mim, assim como para quem está aí nos acompanhando. Então aproveite, né, se está gostando aqui da nossa conversa, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, que assim vocês estarão sendo avisados dos novos conteúdos. Deixe seu comentário, né, compartilhe e curta essa nossa conversa com seus amigos, familiares, enfim, para que nós tenhamos cada vez mais aceitação. O YouTube nos notifique e te convide para outras conversas conosco, ok? E aí vem na prática, como é que isso funciona no teu dia a dia ou na clínica, especialmente essa questão das funções mentais? Isso tem tido bons resultados a partir dessa explicação de como tudo isso funciona? Veja, Wilson, isso dá uma clareza para nós num âmbito muito abrangente. Quando falamos de consciente, eu vejo como fundamental a gente observar como está a nossa vida, no que nós estamos pondo consciência, no que nós estamos colocando atenção. Então aqui é algo para você refletir. Como está a sua vida, no que você tem prestado atenção? Seja com o seu olhar. Aqui você mais direciona o seu olhar, né? Direciona para o belo, para o bonito, para o agradável, ou tem um direcionamento do olhar só para as coisas ruins. Também tem uma explicação científica por que temos a tendência de olhar com mais facilidade para o negativo. Não é o que nós vamos falar agora, mas já fica aí uma introdução para uma próxima conversa. Então, há um porquê, a tendência é essa, e é justamente por isso a importância de nós colocarmos atenção no belo. Então, esse belo que está ao nosso lado, nosso parceiro, nosso companheiro, nossos filhos, nossa família, o que temos à nossa volta. Quanto colocamos de consciência para valorizar, porque é com o consciente que nós vamos valorizar o que tem à nossa volta. Se nós não colocarmos esse olhar atento, vamos viver o nosso dia passar, não é, meu bem? E sem dar a devida importância. Então, aquele gesto, aquele carinho que muitas vezes o nosso marido, a nossa esposa faz, e às vezes a gente nem dá atenção. E assim o nosso filho que vem nos perguntar alguma coisa e nós não damos ouvidos a ele, né? Porque estamos correndo no nosso dia a dia. Assim como saborear a comida, assim como sentir o perfume, tudo isso está relacionado ao consciente. Além desse consciente ser esse
grande acesso, esse grande facilitador de observarmos a nossa vida num todo, né? Porque só vamos poder aí trabalhar o nosso subconsciente que age nesse automatismo, como o Wilson falou, explicou, a partir de nós observarmos com o consciente aquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida, né? Não é assim que a gente explica para o nosso cliente também? Exatamente. E aí uma coisa também bem importante, de que se a pessoa tem tendência a pensar muito negativo, a imaginar muita coisa negativa, opa, a luzinha vermelha acendida. Por quê? O que isso significa? Como já dissemos, tudo vem do subconsciente. Então, se você tem uma tendência a ser muito negativista, pessimista, derrotista, tende a ter uma base estruturada no subconsciente negativista e pessimista. Então, além de você estar mudando o foco pelo consciente, como ela explicou, também precisamos trabalhar essa estrutura mental subconsciente. Porque para mudar essa estrutura, nós precisamos saber como fazer isto. Então, não é suficiente pensar positivo, né, imaginações positivas, se temos uma forte estrutura mental subconsciente contrária a isto. Né? Então tem que trabalhar isso a nível mais profundo, que é o que nós vamos trabalhar no outro podcast, no outro momento. Né? Explicar como fazer esta reestruturação mental subconsciente. Né? Mas essa é uma dica importante. Se você tem muito forte tendência a negativismo, pessimismo, vitimismo, né? Tadinho de mim, tudo lá para baixo, como está o seu subconsciente? Essa é a questão. Sim. Né? Assim como outras questões, a vida com muita doença, com muitas situações de dificuldade, de prosperidade, de relacionamentos difíceis, tudo isso está relacionado a esse subconsciente, como ele está programado, como ele está estruturado, que dados mentais nós temos, né? E é disso que vamos falar um pouco na nossa próxima conversa, no nosso próximo episódio, né? Então, para que você tenha acesso a esse conteúdo, inscreva-se aí no nosso canal, ative as notificações, que assim você será avisado. Deixe seu comentário, compartilhe, curta tudo isso que nós estamos conversando, para que nós possamos ter cada vez mais penetração, mais seguidores. Isso é muito importante que você o faça. E deixa eu dar mais um exemplo, para fechar. Pânico de borboletas. Que estranho isso, não? Aham. Mas tem gente que tem pânico de borboletas. Isso explica como funciona a mente. Por quê? A informação em relação à borboleta, daquela pessoa que tem pânico de borboleta, é que borboleta pica, envenena, mata, não sei o que tem lá. Mas é decorrente de uma informação exagerada, equivocada em relação a borboletas. E aí, independente da pessoa saber ou não que a borboleta não faz mal nenhum, mas a nível subconsciente é uma informação equivocada, errônea, que leva a esse sentimento de pânico de borboletas. É estranho, esquisito, mas veja, é assim que funciona a mente. O subconsciente é autônomo, automático e independente. Lida com informações que lá estão. Tá? Muito bem, meu querido. Então, penso que isso despertou ainda mais a sua curiosidade. Nos vemos então no próximo episódio. Ative o sininho e as notificações. Até lá!